Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna, amantes da teologia e agora mais especificamente amantes da hermenêutica. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Dando prosseguimento então a esta nossa série de 5 videoaulas, chegamos agora na terceira videoaula, quando nós estaremos então falando sobre princípios de interpretação bíblica. E aqui eu diria que a nossa abordagem ela começa a ficar mais prática, por assim dizer, né? Porque aqui a gente já começa de certo modo, até a estabelecer um link com a exegese. Porque a hermenêutica apresenta os princípios, a exegese é a aplicação desses princípios, é o trabalho direto com o texto. Então, e naturalmente para isso você precisa também usar algumas ferramentas, algumas inclusive que a gente não delineia aqui, porque o curso não é de exegese propriamente dito, nós estamos falando da hermenêutica. Então, mas o fato é que vários desses princípios no trabalho exegético, via de regra, você tem que usar. A gente começa colocando aí o Salmo 122, na versão Almeida Revista Atualizada, e esse salmo, por exemplo, né, a gente, quando lê aqui, vamos à casa do Senhor, a gente pensa logo lá a igreja onde você congrega. Mas dentro do ambiente histórico-social em que este salmo é produzido, naturalmente você vai perceber que o salmista está falando de outra realidade, inclusive de outra realidade cultica bem diferente da nossa, ainda que nós entendamos que o Deus a quem ele adora é o mesmo a quem nós servimos hoje. Tá? É um salmo belíssimo, inclusive, e que nós podemos sim aplicá-lo do ponto de vista hermenêutico e devocional, por assim dizer. Avançando um pouquinho, nós temos aí a nossa introdução, onde nós afirmamos aí que a hermenêutica é uma área de conhecimento fundamental para a saúde da Igreja do Senhor, pois permite uma apropriação mais correta do sentido do texto bíblico e, por conseguinte, de sua aplicação em nossos dias. Da hermenêutica dependem outras áreas, como, por exemplo, tradução bíblica, pregação, o ensino na igreja, a teologia pastoral e outras áreas vitais. Nós estamos aqui até repetindo, inclusive, este texto, porque eu quero enfatizar muito a importância da hermenêutica e que ela seja transposta da academia para a vida prática da igreja. Tá? Só para exemplificar, a Bíblia que você usa, que você carrega, que você leva, que você lê, sobre a qual você ora, ela é resultado de um trabalho hermenêutico. É impossível pensar o trabalho de tradução da Bíblia sem o trabalho de hermeneutas, ok? Então você precisa, via de regra, do trabalho desse pessoal dessa área da hermenêutica. Avançando um pouquinho, a gente começa então já colocando aí uma regra, que é claro que ela está muito alinhada com o método histórico gramatical de interpretação da Bíblia, que é a chamada regra de ouro da hermenêutica, que foi inclusive defendida pelos reformadores, que diz o seguinte: a Bíblia foi escrita por vários autores, né? Porém, ela é uma unidade composta. Nós entendemos que o autor divino da Bíblia é um só, é Deus. Deus guiou a mente desses homens para produzir este volume sagrado composto ao longo de vários séculos, claro, e por vários escritores. Porém, esses textos são complementares. De uma forma miraculosa, esses textos se encontram, se fundem. E claro que a gente respeita as especificidades e por isso mesmo você tem vários comentários analisando cada livro individualmente, mas esses textos formam uma unidade composta. Portanto, a Bíblia explica-se a si mesma. A Bíblia explica o seu próprio conteúdo, o seu próprio interior. De modo que então você precisa correlacionar os livros, correlacionar passagens, para que esse entendimento seja adequado, ok? Nós vamos falar mais adiante também, aí você já está vendo no ponto 2, a questão da lei do contexto, que tem tudo a ver com a regra de ouro da hermenêutica. Por quê? Porque a lei do contexto ela só existe, ela só é possível porque a Bíblia é uma unidade composta. Né? O que é o contexto? A gente costuma dizer de modo didático, é aquilo que vem antes e depois do texto que está sendo estudado. Né? Mas é fato que você tem vários tipos de contextos que precisam ser observados no estudo, na interpretação da Bíblia. Você tem o contexto imediato e o contexto remoto. O contexto imediato é aquele que está colado, vamos dizer assim, na passagem em estudo. O contexto remoto, ele pode estar em outro capítulo ou até em outro livro. Exemplo, Apocalipse fala da antiga serpente. Você, para entender isso, você precisa voltar lá no livro de Gênesis. Tá? Outro exemplo muito interessante está em Eclesiastes, quando você lê ali que o homem, quando morre, né, o corpo ele desce ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. E a interpretação clássica que a gente tem desse texto na igreja é que esse espírito é o espírito do homem que volta para Deus. Mas essa é uma interpretação equivocada. O autor de Eclesiastes, ele está fazendo uma alusão a Gênesis.
lá quando no Gênesis nós lemos que o Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Ou seja, o homem vive porque o Espírito de Deus agiu para que ele vivesse, né, para que ele fosse um ser vivente. Então, se o homem morre, esse espírito volta para Deus. Então, ele não está, né, ele não tá nessa leitura tricotômica ou dicotômica que a gente faz na teologia. Ele não está pensando isso, ele não está pensando sistematicamente, né, ou dogmaticamente, até eu estou aludindo que a teologia sistemática ou dogmática, como queira. Ele está fazendo uma leitura do Gênesis e trazendo isso. Então, aí você vê a importância do contexto remoto, ok? Ele precisa ser observado. Você tem o contexto referencial, que são as referências atreladas. Esse tipo de contexto diz respeito às referências que estão atreladas à passagem que você está estudando. Nós temos o contexto histórico, que é o quarto contexto, ou seja, como estava historicamente o mundo, né? Por exemplo, cativeiro assírio acontece num contexto histórico, cativeiro babilônico acontece em outro contexto histórico. Já havia mudanças já haviam ocorrido, perdão. O quinto tipo de contexto é o contexto cultural. Ora, a Palestina no tempo de Jesus, né, o contexto em que Jesus surge no cenário e ensina é muito diferente, por exemplo, dos tempos de Josué, dos tempos de Moisés. Então isso precisa ser observado, o contexto cultural, a cultura é outra. A cultura no tempo de Jesus é greco-romana, né? E por fim você tem também o contexto linguístico. As línguas em que a Bíblia foi escrita são muito diferentes da nossa, embora você tenha pontos de contato, isso é normal, você percebe isso no estudo das línguas, mas naturalmente você logo vê que as diferenças são muitas, inclusive em relação ao do hebraico para a língua portuguesa. O hebraico não tem vogal, né? O hebraico tem sinais de vocalização. Claro, eu estou falando do hebraico bíblico, né? Então você tem no hebraico bíblico sinais de vocalização que foram colocados depois pelos maçoretas e que, na verdade, até de certo modo dificultam, porque são muitos sinais de vocalização. Me lembro de ter ouvido na faculdade um professor nosso que era poliglota também, e ele falou que o hebraico tem mais de 30 sinais de vocalização. Então é uma língua difícil e muito diferente do português. Naturalmente você vai demandar muitos anos aí estudando para você entender, para pensar aí a questão do domínio da língua hebraica, como de outro idioma, naturalmente você vai precisar de 4 ou 5 anos aí, no mínimo, estudando para ter o domínio dessas línguas, né? Então só para colocar aqui para você a questão dos contextos. Depois, no terceiro tópico, nós temos aí a lei do uso, tá? O conteúdo em análise deve ser considerado na forma como é usado em outras passagens bíblicas. Por que leva esse nome, né? Lei do uso. A ideia é a seguinte: como é que este mesmo conceito, esta mesma ideia está sendo usada em outras passagens? E aí você consegue traçar um ponto de paralelo para perceber o sentido daquela ideia. Por exemplo, derramamento do Espírito Santo. Como é que Joel usa e como é que Pedro usa esta mesma ideia ou esta mesma profecia? Então, fica aí um exemplo interessante para a gente considerar, para você estudar a posteriori. Depois disso, nós temos aí no quarto ponto a lei da dupla referência. Inclusive, eu vou explorar isso, eu devo explorar isso na disciplina de escatologia. A gente vai falar um pouquinho sobre a lei da dupla referência lá. Avançando mais aí, nós temos aí a quinta parte, já falando de alguns princípios de interpretação bíblica. O primeiro princípio que nós colocamos aí é a palavra no todo da frase, tá? Em outras palavras, o termo, ele pode, ou a palavra, ela pode mudar de sentido conforme a frase. Isso é muito comum e não é exclusividade do grego e do hebraico. Isso acontece em várias línguas. Então você precisa olhar e considerar a frase, tá? A palavra na frase em que ela aparece. Isso parece óbvio demais, mas muita gente tropeça nisso. Porque você tem, por exemplo, a palavra, a gente coloca logo abaixo aí 2 exemplos, ó, a palavra fé, que em Romanos 14, 23 aparece como convicção, e em Gálatas 1, 23 aparece como doutrina, né, fazendo uma alusão ao Evangelho. Olha que diferença substancial, né? E você pode pensar que é a mesma coisa, e não é. A palavra em seu sentido ordinário é outra questão também que deve ser muito levada a sério. Os métodos de interpretação alegóricos, eles pecam nisso, porque eles tentam achar um sentido espiritual subentendido na palavra e ignoram o sentido ordinário ou gramatical, né, da palavra como ela era usada nos tempos bíblicos. Tá? Inclusive eu falei na videoaula anterior sobre a questão lá da hipérbole, do camelo e da agulha. Então é uma figura de linguagem e a gente acaba querendo levar para uma interpretação muito
forçada, quando na verdade ali as palavras camelo e agulha estão sendo usadas no seu sentido ordinário, em que elas eram usadas ali no contexto em que Jesus estava, em que Jesus fala, né? Depois nós temos aí 5.3, passagens obscuras da Bíblia à luz das mais claras. Em outras palavras, as passagens difíceis da Bíblia, de difícil entendimento, elas devem ser interpretadas à luz das mais claras. Exemplo aí nós temos lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo fala do batismo pelos mortos, né? Doutra sorte que farão aqueles que se batizam pelos mortos. Então, como entender uma passagem como esta, que, diga-se de passagem, é única no Novo Testamento? Então, você precisa comparar o que está sendo abordado ali e o que está sendo abordado ali. Batismo, né? Então, eu vou pegar o tema batismo e comparar com outras passagens da Bíblia que abordam esse mesmo tema de forma mais clara, para tentar entender o que a Bíblia está dizendo. Depois nós temos em 5.4 o objetivo da passagem ou do livro em estudo, isto precisa ser considerado. 5.5 é preciso analisar as passagens paralelas. 5.6 é preciso considerar o paralelo de ideias. Em outras palavras, qual a ideia, narrativa ou ensino presente naquele dado texto. Isso ajuda você também a entender o sentido da passagem. Avançando aí um pouco mais, agora em 5.7, é preciso considerar o paralelo de palavras. Acontece às vezes de que nem o conjunto da frase e nem o contexto serem suficientes para delinear o significado de determinada palavra. Nesta hora é preciso recorrer a outras passagens onde aquela determinada palavra acontece. Exemplo, as marcas de Jesus em Gálatas 6:17. Tá? Então você precisa recorrer também a outras passagens onde aquela mesma palavra está sendo usada para se perceber qual é o uso que está sendo feito dela, para então você chegar ao sentido. Aí, logo mais adiante, a gente coloca vários exemplos na apresentação que você tem, né, que você pode visualizar aí no seu computador, no seu tablet, baixando essa apresentação em PowerPoint, que tem mais informações que a gente acaba não explorando aqui na videoaula. Concluindo então a nossa videoaula de número 3, nós afirmamos aqui que outros princípios ainda poderiam ser aqui elencados, o que indica a riqueza da hermenêutica como disciplina teológica. Eu tenho dito que eu defendo essa transposição, né, dela para a vida e para a praxis da igreja, por entender que ela presta relevante serviço na medida em que nos ajuda a entender adequadamente o texto bíblico, texto que rege nossa vida, orienta a nossa fé. Aí se vê a importância, e que ela não deve permanecer confinada nos livros de interpretação bíblica e nos seminários e faculdades de teologia. Você pode dizer amém comigo? Assim seja? É o nosso desejo. Espero que esta videoaula ou estas videoaulas estejam contribuindo com você no que diz respeito à melhor compreensão da Bíblia.